versículo 23. Eu queria compartilhar esse texto. Coloca para nós ali, ó. Isso. Versículo 1 do capítulo 13, a Bíblia diz assim: tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente a ele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. Falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que um semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu junto ao caminho. Vieram as aves e comeram-na. Outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um 100, outro 60 e outro 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe: por que nos fala por parábolas? E ele respondendo disse-lhe: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, ouvindo não ouvem e nem compreendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração desse povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, fecharam os seus olhos, para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se converta, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vos vedes e não ouviram, e ouvir o que vós ouves e não ouviram. Escutai-vos, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a parábola do reino, e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado junto ao caminho. O que foi semeado em pedregais é aquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chegando a angústia, a perseguição, por causa da palavra, logo se ofende. O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados do mundo, as seduções das riquezas, sufoca a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve, compreende a palavra, dá fruto e produz 100, outro 60 e outro 30. Feche teus olhos, vamos orar de novo. Quero orar mais uma vez com você nessa manhã. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado por essa manhã. Obrigado por cada vida que está aqui nessa manhã, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, pela Tua bondade. Obrigado pela Tua misericórdia, Pai. Nós não somos nada sem a Tua misericórdia. Nós estamos aqui nessa manhã pela graça, Pai. Estamos aqui por causa do Senhor, Pai. Por causa da Tua bondade lá na cruz do Calvário. Por isso eu te peço nessa manhã, ajuda-nos, ó Pai, a entender a Tua palavra. Ajuda-nos a receber a Tua palavra. Edifica cada vida que está aqui nessa manhã. Abençoa cada vida que está aqui nessa manhã. Quebra toda ação maligna. Quebra toda incredulidade que o inimigo lança sobre nós, Pai, nessa manhã. Derruba por terra todo impedimento, todo empecilho, tudo aquilo que vem para atrapalhar, tudo aquilo que vem para roubar
a tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém? Aqui nós temos o semeador, nós temos a semente e o solo, né? O semeador, a Bíblia fala aqui que um certo semeador, o semeador pode ser qualquer um aqui, nesse texto aqui, pode ser você, amém ou não? Ou deve ser você, pode ser um de nós. O semeador é aquele que se dispõe a semear a semente. A semente é a palavra de Deus, amém, gente? Amém ou não? Quantos já recebeu a semente aí? Você está aqui nessa manhã porque você já recebeu essa semente, você já recebeu a palavra, senão você não estaria aqui nessa manhã. Você veio aqui por causa da palavra, você veio aqui porque você recebeu a palavra do Senhor no seu coração. E a palavra é a semente, o semeador deve ser cada um de nós, pode ser cada um de nós. E aí eu queria entrar nessa parte aqui. Deus, Ele está nesses dias querendo levantar os semeadores. Deus quer levantar os semeadores, os evangelistas, os missionários, pastores, aqueles que ensinam, aqueles que têm dom para ensinar, aqueles que têm graça para evangelizar, porque todas essas pessoas, na verdade, vão semear o evangelho, amém ou não? Quando você ensina alguém, você está lançando a semente. Quando você prega para alguém na rua, quando você compartilha na tua casa, para os teus amigos, para os teus familiares, quando você compartilha a palavra lá no teu trabalho, você está jogando a semente. Todas as vezes que você abre a boca, entrega a palavra, ensina a palavra, você está lançando a semente. Amém ou não? E você foi chamado para ser um semeador. Eu comecei a meditar sobre a questão do semeador. E Jesus, Ele falou para os discípulos orar pela seara. Falou, a seara é muito grande. Aonde é a seara? O que é a seara para o Senhor Jesus? A seara, diga comigo, a seara é o mundo. Jesus falou, ide por todo o mundo. Então a seara é o mundo. E quando Jesus olhou para a necessidade das pessoas no mundo, Ele falou, a seara é muito grande. Ore para Deus levantar trabalhadores, semeadores, vamos colocar dessa forma, né? Pessoas que tenha disposição para trabalhar na seara. Ore para Deus levantar trabalhadores, porque a seara é grande, são poucos ceifeiros, são poucos, amém ou não? Quantos olham você olha para a rua, você sai na rua, eu saio aqui em Jardinópolis, e eu olho e falo, Deus, a seara é grande, né? A seara é grande. Jesus, quando Ele ficou diante de uma multidão, a Bíblia fala que Ele olhou para aquela multidão e teve compaixão, porque era uma multidão que não tinha o quê? Pastor. Era um monte de gente que não tinha pastor, não estava sendo pastoreado, eles não tinham conhecimento da palavra de Deus, e Deus precisa de você. Deus precisa da igreja hoje. Deus precisa daqueles que vai semear a palavra. Amém? Deus precisa de pessoas que abrem a sua boca para profetizar a palavra, para declarar a palavra, né? Deus vira para o teu irmão e fala, Deus precisa de você. Amém? Deus quer que você se levante para pregar o evangelho, para compartilhar. O melhor momento de compartilhar é quando alguém abre o coração com você. É quando alguém, e hoje está, né? Você começa a conversar, de repente você está falando de Deus, você está compartilhando. Eu já compartilhei com os vizinhos aqui, você começa a conversar, você começa, de repente, a pessoa dá uma oportunidade. Eu não gosto de ser chato, né? Você não pode ser chato, você tem que pegar, mas você não pode também perder
nenhuma oportunidade. A melhor oportunidade é quando a pessoa abre o coração, ela começa a falar de problema, aí você traz a solução. Quantos creem que Jesus é solução para todos os problemas das pessoas? Então você abre a boca e prega o Evangelho. E esse texto aqui, Jesus fala de ouvidos, né? Pessoas que têm bons ouvidos. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Olha só, ele está chamando a atenção. Nem todo mundo... Ele não está falando desses ouvidos aqui não, gente. Jesus está falando aqui nesse texto de ouvidos espirituais. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Questionaram ele lá: ó Senhor, por que o Senhor está falando em parábola? Por que o Senhor não fala de uma maneira mais clara? Os discípulos aqui, rodearam Jesus aqui. Ele falou: eu falo por parábola para alguns não entender mesmo. Olha o que Jesus fazia. Tem algumas pessoas, os fariseus, tinham algumas pessoas, eu falo por parábola para que alguns não entendam, porque Isaías profetizou a respeito disso. Eles têm ouvido, mas não ouvem, eles não conseguem compreender, não conseguem crer no coração. Então existia um grupo, olha aqui que ele fala. Respondendo-lhes, porque a vós é dado conhecer. A vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Deixa eu só explicar isso aqui. A você foi dado, você que está sentado aqui nessa manhã, você foi privilegiado. Você tem o privilégio, porque você foi escolhido. A vós é dado, olha só, esse privilégio de conhecer os mistérios de Deus. Agora, se Deus te deu essa graça, você tem que ser um semeador. Quantos estão entendendo nessa manhã? De graça recebeste, de graça dai. Então a voz falou: olha, sabe por que eu falo por parábola? Porque para vocês foi dado esse privilégio, sabe? Vocês foi abençoado de conhecer os mistérios do reino de Deus. Mas a eles não foi dado. Porque aquele que tem será dado e terá em abundância, mas quem não tem, até aquilo que parece que a pessoa tem vai ser tirado. É algo assim, os fariseus, tinha um pessoal, as religiões da época, religião é um problema, porque foram os religiosos da época que entregaram Jesus, amém ou não? Foram os religiosos que mataram e crucificaram, entregaram os judeus, entregaram Jesus para os romanos. Eram religiosos. E aí Jesus fala desse tipo o solo é o nosso coração, amém ou não? O solo que eu estou falando aqui, onde a semente é semeada, é o meu, teu coração. E aí ele falou do coração do povo daquele período. Porque o coração desse povo está endurecido. Ouviram de mau grado com seus ouvidos. Fecharam os seus olhos para que não veja com os olhos. E ouça com os ouvidos. E compreenda com o coração. E se converta e que eu os cure. Então veja bem, você precisa ver. Você precisa crer. Você precisa ter ouvidos para crer. E você precisa receber a palavra no teu coração para que você se converta e para que Deus te cure. Olha o processo. Olha o processo. Você precisa crer, Você precisa abrir os teus ouvidos espirituais. Você precisa crer no teu coração, se arrepender e se converter para que Deus venha e nos cure. E aí ele falou: esse povo se nega. Ele está falando daqueles fariseus, ele está falando daquele povo. E a gente corre o risco de endurecer o nosso coração. A gente corre o risco de participar apenas de uma religião. Ele está falando de um povo religioso. Ele está falando de um povo que conhecia a lei de Moisés. Ele está falando de um povo aqui que conhecia tudo, que sabia tudo. Mas eles estavam endurecidos. Eles tinham inveja de Jesus, estavam preocupados se acontecia um milagre, esse povo vai crer nesse homem. O povo da sinagoga, aquele chefe de sinagoga, aqueles
Eles ficaram preocupadíssimos com Jesus, apavorados. Até que chegou o momento deles se entregar a Jesus para ser crucificado. Ah, foram os romanos que mataram Jesus, mas foram os judeus que entregou. Sim ou não, gente? Foram os judeus, né? E se a gente é um religioso, você está ali naquele período, será que a gente não teria participado disso também? Será que quando sai muito fora da nossa visão, né? Você sabe que Deus me quebrou muito com me libertou dessa coisa de religião. O Espírito Santo falou: Jair, o teu jeito de pensar não é o jeito mais correto. Para o Evangelho chegar para os gentios, mas deu um trabalho, irmãos. O Espírito Santo deu 3 visões para o Pedro, e o Pedro convencendo o Pedro. Ele falou, até que o Espírito Santo falou para ele: como é que você pode chamar de imundo aquilo que eu purifiquei? Eu não como na casa de gentil, eu não como carne de porco, eu não como isso, eu não como aquilo, eu não entro na casa de gentil. O que o senhor está fazendo comigo? E o Espírito Santo falando com ele: você vai na casa de Cornélio, você vai pregar. Você sabe que Cornélio era um gentil. Gentil é todos aqueles que não são judeus. Ali foi aberta a porta do Evangelho para nós, amém ou não? Mas Deus teve que convencer Pedro por causa da religiosidade. Ele estava tão focado naquela coisa do judaísmo ali, sabe? E nós aqui, a gente pode ficar tão focado aqui no metodismo, né? A gente fala de boca cheia: eu sou da comunidade metodista. Grande coisa. Fala para o teu irmão: grande coisa, né? E aqueles religiosos, as melhores religiões, fariseus. Fariseu eram os melhores, irmãos. Eu estudei sobre aqueles grupos lá, os fariseus, que Jesus chamou de hipócrita. Eles jejuavam 3 vezes na semana, eles jejuavam, sabe? Eles dizimavam até as folhinhas de hortelã, eles contabilizavam tudo assim, eles eram extremistas no último. E Jesus virou para eles: vocês são muito hipócritas. Meu Deus, já pensou? Na tua cabeça, politicamente, está fazendo tudo correto, a gente está fazendo ali, sabe, tudo certinho. Jesus vem e chama a gente de hipócrita. Você sabe, porque aquele povo, eles sabe, se enquadrou dentro das ideias, dentro dos conceitos, dos dogmas deles ali, da religião deles, eles não estavam abertos para mais nada. Né? Eu fui virando um religioso. Uma vez eu estava na vigília e veio uma unção do riso. Algumas pessoas foram tomadas e eu estava adorando, mas estava tão gostoso aquela vigília. Eu falei: pixe, eu lembro que eu fiz até assim, mas está escuro, né? Eles estragaram a minha vigília. Agora virou uma palhaçada, virou uma risaiada, acabaram com a minha vigília, né? E tinha uma irmã rindo, mas rindo, ela recebeu uma graça. Eu falei: mas até é uma irmã séria, né? Eu falei: como que ela apagou a luz, todo mundo parece que perde o juízo, eu pensei, né? Até que ela passou por mim e deu um tapa no meu ombro. Ela deu um tapa, o negócio pegou em mim, irmãos. Pegou na hora. Amém ou não? Fala para o teu irmão: a unção vai te pegar. E aí eu caí de joelho, o Espírito Santo falou: deixa de ser religioso, é eu que estou aqui, rapaz. Amém ou não? Fala para o teu irmão: deixa de ser religioso, dá lugar para o Espírito Santo. Amém ou não? Então, aquele que tem ouvido, ouça. Ouça, Jesus falou. Vocês precisam de ouvir a palavra. E sabe, e o teu jeito não é o jeito mais certo do mundo. Tem uns que oram baixinho, tem uns que oram alto. E eu vou te falar, eu já vi Deus usar pregador que chega pregando e falando brabo e tal. E Deus usa poderosamente. E vem uns calminhos, você já viu? Vem uns calminhos, eu já ouvi pregador que ele vem quietinho assim. Falei: meu pai, eu queria ouvir uma palavra. No final você sai dali chicoteado, né? E Deus usa, sim ou não? Então, irmãos, interessa o teu jeito, sabe? Mas nós precisamos aprender a entender que o Espírito Santo não respeita o meu jeito, o teu jeito, o nosso achismo, aquilo que você pensa, aquilo que você, sabe? Né? Meu pastor, ele é meio doido, ele fala: ó, gente, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Como é que é? Pode fazer o que vocês quiserem, não sendo heresia,
Porque a gente sabe que as pessoas não é igual. E cada um tem um jeito, sim ou não? Né? Eu já vi uns pregadores que saem sapateando, dançando, um reteté, esse sapatinho de fogo. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Se você é mais quietinho assim, se assusta com isso daí. Mas se você começar a julgar, o negócio pega no você. Amém ou não? Agora, ouça o que eu vou dizer para você aqui. Você não pode fechar o teu coração para a semente que está sendo semeada. Não interessa quem está semeando. Amém ou não? Você, preste atenção, você não pode fechar o teu coração para a semente que está sendo semeada. A semente é a palavra que vai mudar a tua vida. A palavra tem o poder de mudar a tua vida. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E eu preciso da semente, eu preciso da palavra, eu preciso receber, eu preciso vir para o culto aberto para receber a semente. Amém ou não? Vira para alguém e fala, recebe a semente, recebe a palavra, que se você receber a semente, você vai frutificar, você vai dar fruto, né? Você sabe que Deus tem falado, eu não consigo pregar, tudo tua pregação termina em fruto, né? Aqueles que receberam a palavra, o que aconteceu com eles? Que recebeu de bom coração, uns produziu 100, diga comigo, 100, 60, 30. Então, não se preocupe com quem recebeu 30, 60, 100, produziu, né? Porque cada um, diga comigo, é cada um segundo a sua capacidade. Agora não vem falar para o pastor aqui para mim que você não tem capacidade. Não existe ninguém sem capacidade. Pelo menos um talento eu tenho certeza que eu tenho. A parábola dos talentos, ela fala que um recebeu um, sim ou não? Outro recebeu 2, alguém lá recebeu 5, sim ou não, gente? Mas tem alguém que não recebeu nada? Tem alguém que enterrou. Teve um que recebeu um, falou, eu vou enterrar esse talento aqui. O que é enterrar o talento? O que vocês entendem por enterrar? Vamos entrevistar aqui. O que é enterrar o talento, varão? Entrevistar o baixista aqui, ó. Não praticar algo que você recebeu de Deus, talvez seria. Talvez seria não praticar o que você... É uma forma de enterrar. Boa essa. Vamos ver aqui. O que é enterrar, irmãos? Quando Deus te dá um talento e você não coloca em prática. Enterrar, não colocar em prática. Fala, varão. Igual a Rosiane falou, quando Deus te dá um dom e você não pratica ele, você está negando a sua fé em Deus. Sim, quando Deus te dá um dom, você não pratica, você está negando a tua fé em Deus. Vamos entrevistar um varão aqui, vai falar em francês, né? Não, pastor. Fala em francês, o que é enterrar os talentos? E a Júlia traduz para nós. Dá para entender, mas não consigo, não. Não seria isso, pastor, não frutificar, não usar, não praticar, porque o Senhor nos dá os talentos para a gente usar, para a gente colocar em prática para o reino dele. Então, enterrar seria não usar, né, esses talentos. Sim, traduz aí para nós. Entrevistar a nossa psicóloga aqui, ó. Acho Ser enterrar. que enterrar seria como se deixasse no solo, assim, a gente escondesse e não exercer aquilo que Deus pediu para a gente colocar em prática também. Sim. Todo mundo respondeu certinho, gente. Então todo mundo sabe o que seria você enterrar os talentos. Então teve uma pessoa que recebeu um talento só. E ela enterrou, mas todos aqueles que praticou, né, usou os dons, os talentos, ele conseguiu multiplicar. Ele conseguiu multiplicar. Você recebeu a semente. E se você pegar essa semente e compartilhar, se você compartilhar a palavra, se você falar da palavra, tem certeza que você vai multiplicar. Amém ou não? Não foste vós, repete comigo, não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi, a vós, e vos designei, vos nomeei
para que vades e dê fruto. Espera aí. O dia que eu li isso, eu falei, tirou toda a minha dúvida. Eu cheguei na igreja, era uma pessoa muito complexada. Para mim conversar, eu tinha que tomar umas cachaças, usar droga. Para mim poder, eu era fechado, eu precisei de uma cura muito grande. Para mim estar falando hoje aqui é um milagre que Deus fez na minha vida. Porque eu tinha essas dificuldades quando eu me converti. E aí, quando eu li isso aqui, peraí, não é você que me escolheu, foi eu que te escolhi, e eu te nomeei para dar fruto. Peraí, então Deus, cada pessoa que foi escolhida por Deus, ela foi nomeada, ela foi designada para frutificar. Irmãos, não tem jeito de dar errado, não tem nada errado em Deus, o que está errado é em mim e você. Amém ou não? Olha para o teu irmão e fala, multiplica, querido. Multiplica, frutifica. Amém ou não? A pior coisa que a gente pode fazer nessa vida é enterrar os talentos. Um dia a gente vai estar diante do Senhor. Um dia, presta atenção, você vai estar diante do Senhor, todos nós. A Bíblia fala isso, né? E aí, esse dia, Deus não vai pedir nada que Ele não te deu. Ele não vai pedir nada para mim, para o Jair, daquilo que Ele não me deu. E aí, a quem muito foi dado, muito vai ser cobrado. Ele vai pedir tudo o que Ele entregou. O que você fez com aquilo que eu te dei? Eu te capacitei, o que você fez? Então, assim, eu estou falando ainda aqui na introdução do semeador. Eu estou querendo que você saia entendendo daqui que você é um semeador da boa semente. A semente é boa. Ouça isso aqui. A semente não falha. Quando alguém vai plantar, meu pai já plantou. Eu lembro que quando a gente colhia lá o arroz, os milho, os cereais lá que a gente plantava, o meu pai escolhia e preparava as melhores sementes, né? Separava, esse aqui é para o plantio, isso aqui vai ser plantado, esse aqui a gente não vai comer. Você não pode comer a semente. Isso aqui não é pão, isso aqui nós vamos... E ele separava. E eu estou falando aqui de uma semente poderosa. Eu estou falando de uma semente que não falha, né? Lá em Isaías 55, coloca Isaías 55 para mim. Meu Deus do céu, Isaías 55, eu acho que é o 10 e o 11, eu vou ler aqui para você. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, mas rega a terra, e faz produzir e brotar e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para qual a enviei. Amém? A semente aqui é a palavra de Deus. A palavra não volta vazia. A palavra de Deus, quando ela é ministrada, quando ela é, sabe, a palavra do Jair, a tua palavra, nossa palavra não vira nada. Mas a palavra de Deus, quando eu falo da palavra de Deus, eu estou falando de poder. A palavra é poderosa para dar fruto, ela vai produzir fruto, ela não volta para mim vazia. Deus está dizendo que quando Ele profetiza, quando Ele libera, ela não volta vazia. Ela fará aquilo que apraz, aquilo que satisfaz o coração de Deus. E prosperará naquilo para qual ela foi enviada. Então nós temos na nossa mão uma semente boa. Fala para o teu irmão, a semente é boa. Amém ou não? Talvez hoje os ceifeiros, os semeadores da palavra que tem que crer em Deus e se levantar. Esse é um fato, né? Uma terra também, ela precisa ser boa. Uma terra precisa ser boa, né? Meu pai não plantava onde tinha pedra. A gente tinha que cuidar junto com
com a plantação, ainda mais se você coloca adubo, cresce joio junto, sim ou não, gente? Vem os espinhos, vem, né? Quem já trabalhou na roça aqui? Quem já trabalhou? Quem já carpiu arroz? Quem já carpiu arroz? Já carpiu, Marta? Trabalhou muito tempo, mas trabalhou. Também faz tempo que os antigos aqui já... Quem já carpiu arroz? Deixa eu ver. Ali, ó. A irmã Renata também já carpiu arroz. E dá uma dor na coluna, né? Tem alguns matinhos ali que ele nasce no meio da covinha de arroz. Você não pode levar enxada ali, senão você corta a planta junto. Você tem que arrancar com a mão algumas. E aí você faz assim, ai, a coluna, né? Então, assim, e se a terra for boa, produz, amém ou não? Aqui nessa parábola, Jesus fala de quatro tipos de solos. 4 tipos de solo onde a semente foi semeada, né? Primeiro solo onde a semente foi semeada é aquela semente que caiu à beira do caminho. Jesus falou, aquela semente que caiu à beira do caminho, e veio as aves e... Não cai, as aves... Quando você faz o surco para plantar, quem trabalhou na roça sabe que Jesus estava falando aqui. Quando você faz o surco e você lança a semente, alguma semente ela cai fora do surco. Ela cai na beira do caminho. Ela cai ali e fica exposta ali. E vem os pássaros e faz o quê? Crau na semente. Vem os pássaros voando. E Jesus falou que essas aves ali são demônios. Esse é um tipo de solo, presta atenção. O primeiro tipo de solo é aquele que ouve a palavra, irmã, ouve. Você está ouvindo a palavra, nós estamos ouvindo a palavra. Mas quando você sair na rua ali, o diabo vai roubar, ou vai tentar roubar aquilo que você ouviu aqui. As aves aqui são os demônios. O diabo vai tentar roubar a semente. Como que o diabo faz isso? Vamos discutir aqui. Como que o diabo faz isso? Como que ele faz para roubar a semente, varão? Como que ele faz, Caio? Como que o inimigo faz para roubar? Você está ouvindo aqui a palavra sobre a semeadura. E aí, de repente, o diabo ele tem uma estratégia para roubar essa palavra. Está sendo filmado aqui? Lança distrações. Muitas vezes está escutando a palavra aqui, ele está lançando pensamentos aleatórios ali. Pensamentos aleatórios. O diabo joga um monte de... Né, eu fui ver uma pregação minha, eu quase não apareço aqui, eu fico andando, eu saio fora do negócio ali. E aí, pensamentos aleatórios. O diabo vai jogar outra semente para roubar. Ele joga uma semente maligna para roubar a semente que você roubou. O diabo também usa pessoas. Você pode sair ali fora, as pessoas falam, não é bem assim, não, tal. Aí ele rouba. Se amanhã, a esse horário, se eu te perguntar o que foi pregado aqui, você não guardou nada, estou vendo a irmã anotar ali, ó, a melhor coisa para você gravar, quando Deus fala comigo, pelo menos uma folha no meio da Bíblia eu sempre tenho, eu anoto. Eu gosto de escrever, mesmo quando eu estou orando e lendo a Bíblia, eu sou cheio de anotaçãozinha ali, porque Deus fala e depois o diabo rouba. Pô, Deus falou comigo, gente, cadê? Então, o melhor jeito de guardar também é você escrever o que Deus está falando com você. Porque o diabo rouba. O ideal é você pegar o que foi pregado no domingo e você vai meditar durante a semana. Eu faço isso, sabe? Eu fico em cima da palavra que vai ser pregado, você medita, né? A gente fazia muito isso lá em Brodowski, que a gente está pregando a mesma mensagem nos 2 cultos, por isso também. Você pode depois comentar numa célula. Se você não está numa célula ainda, Deus vai preparar a célula para você participar, amém ou não? E a gente pode comentar tudo que foi ministrado, continuar remoendo aquilo
durante a semana, sabe? E você entender que a semente pode ser roubada. O inimigo pode roubar aquilo que você está. Então, o primeiro tipo de solo é aquele que ouviu a palavra, né? Mas nem chegou a cair no coração, não chegou dando. Isso aqui não criou nem raiz, o diabo já roubou. Já roubou, né? A palavra também é roubada de várias formas, depende do que você vai assistir na televisão, você vai ver, tua mente já é roubada para outra coisa, o diabo te arrasta para outras coisas. Aí você fala, o que você ouviu lá domingo? Nossa, o que foi mesmo que falaram lá? Rapaz, eu nem lembro o que pegou. Já roubou. Já roubou. A palavra boa mesmo é quando ela entra no coração da gente e você fica pensando naquilo. O Espírito Santo leva você a meditar. O que é meditar? Às vezes eu leio um texto da Bíblia e eu fico naquele texto. Eu saio fazendo eu saio na minha caminhada lá de tarde, eu estou com aquele texto ali, sabe, orando em línguas ali, e eu estou remoendo aquilo que eu li naquele dia. Eu estou meditando, eu estou permitindo que o Espírito Santo está imprimindo aquela palavra, sabe? E eu anoto, eu escrevo também. É uma forma de eu não quero ser, repete comigo assim, eu não quero ser roubado pelo ladrão. A Bíblia diz que o ladrão veio roubar, matar e destruir. O ladrão aqui é o diabo. Ele vem roubar principalmente as coisas espirituais. Ele vem roubar a palavra. Ele vem roubar aquilo que é teu. Sabe uma das coisas que o diabo faz? Eu falei aqui que todo mundo tem dons. Eu não falei da minha cabeça, estou falando da Bíblia. Todo mundo tem pelo menos um talento. E todo mundo foi designado para dar fruto. Eu entreguei 2 textos aqui para vocês, né? Que é bíblico. É Deus falando, não é o Jair falando. Você pode chegar ali fora, o diabo, talvez aqui dentro, o diabo já te falou, não, mas isso aí não é para você não. Você não tem talento não. Você não tem esse talento, pode ficar tranquilo que ninguém vai cobrar. E o diabo te incentiva a enterrar os talentos. Quando eu cheguei na igreja, o diabo falou, não, falar na frente ali, quando foi para me dar o primeiro testemunho, falar em público, isso aí não é para você não, filho. O pastor mandou eu pregar, eu falei, eu posso ler um salmo? Eu fui lá e li um salmo. Vocês entenderam a palavra, gente? Vazei e fui sentar. Né? De pedir para o Caio pregar, ele fez a mesma coisa a primeira vez que ele estava na igreja. Falei, tá bom assim, gente? Falei, tá ótimo, se você leu um salmo lindo aí. Né? Na próxima vez ele já pregou, já foi. Amém ou não? Ela fala para o teu irmão, Deus vai te usar para pregar, irmão. Olha bem no olho do teu irmão, fala, você tem talento, fala para ele. Você é um semeador da palavra. Amém? Amém ou não? Segundo tipo de solo aqui, coração, né? Diga comigo, o coração de pedra. Fala para o teu irmão, não tenha um coração de pedra. Verso 5, né? A outra parte caiu em pedregais, aonde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Diga comigo, crente sem profundidade, sem raiz. Então aqui, o que acontece? Quando a semente ela cai onde tem muita pedra, eu estava orando a Deus, o que são essas pedras? Deus falou, é o orgulho, a soberba no nosso coração, a arrogância, um monte de achômetro. Eu falei aqui no começo, a religião. A religião impede de ouvir a palavra, irmão. A religião impediu aquele povo de receber o Senhor Jesus. A religiosidade, Jesus falava alguma coisa e falava, mas a lei de Moisés, e não sei o quê. E Jesus falou, gente, ali estava um homem que era maior do que Moisés, sim ou não? Porque a religião são pedras, são coisas que não deixam a semente criar raiz. Não deixa ser, para você ser uma bênção, Deus te usar, a semente precisa entrar no teu coração, se enraizar, criar raiz, e ela vai frutificar, amém ou não? Mas quando a gente está cheio de pedra,
Quando a gente tem um monte de impedimento no nosso coração, né? Pecado também que a gente não quer abandonar, pecado de estimação, que é uma das maiores pedras, não permite que a semente crie raiz em nós. Sim ou não? Não permite que a semente venha. Aí aqui ele fala que é um crente sem profundidade. A raiz, ela até chega a dar uma plantinha. Ele chega a pegar a palavra ali, mas quando a raiz bate naquelas pedras, irmãos, não plante nada no meio de pedra. Não plante. Pastor, mas eu tenho um pouco de pedra, o que tem que fazer? Tem que arrancar as pedras. Jesus não faz milagre, não faz nada onde tem pedra. E a pedra é a gente que tem que tirar. Amém ou não? Nem Lázaro foi ressuscitado antes de tirar a pedra. E eu te pergunto, Jesus teve poder para mandar Lázaro sair daquela sepultura. Fazia 4 dias que ele estava morto. E Jesus não tinha poder para mandar aquela pedra sair voando dali? Sim ou não? Ele podia chegar a pedra, dá licença que eu vou tirar esse homem daí. E a pedra era pesada, viu? A pedra era pesada. Era pesada, mas é uma coisa que dava para os homens tirar. E ele falou, tira a pedra. Foi lá numa turma, lá os caras, enrolou aquela pedra. Né? Alguém pode até falar, gente, o homem mandou ele sair, fez nós suar para tirar a pedra. Por que eles teve que tirar a pedra? Porque Deus não faz nada que é para você fazer. Deus não faz nada no lugar do homem. Eu preciso fazer a minha parte. Alguém escreveu um livreto, eu gostei daquele livreto, eu preciso cumprir os requisitos para ser cheio do Espírito Santo. Me enche do Espírito. E a primeira coisa que Deus pede é que eu me esvazie de mim mesmo. Porque 2 corpos, o que a gente aprendeu na escola, como é que é? Professora, cadê essa professora? Não pode ocupar o mesmo lugar no espaço, é isso mesmo? Se eu estou cheio do meu eu, como é que eu vou ficar cheio do Espírito? Se você está cheio do teu ego, dos nossos orgulhos, sim ou não, gente? E a gente é orgulhoso, vamos ser honestos aqui. Começando do pastor Jair até o mais novo convertido. Vamos dar nome no nosso pecado aqui. A gente o ser humano é ou não é orgulhoso? Sim ou não? A gente já começa a se achar. Aí o Espírito Santo fica do lado e fala assim, bom, quando estiver cheio ali, eu não posso entrar. Você tem que tirar a pedra. Jesus falou, tira a pedra. Tira todas as pedras do caminho. Tira as pedras do teu coração. Limpa o teu coração. A terra para ser plantada, ela precisa ser plantada. Pastor, como que a semente vai germinar? Eu tenho essas pedras. Tira a pedra. Vira para o teu irmão e fala, tira as pedras. Para a palavra poder se enraizar, para a semente criar raiz e se aprofundar. Você tem que ser um crente arraigado, arraizado, aprofundado em Cristo. Amém ou não? Aí você vai começar a frutificar. Sustenta uma planta é a profundidade da raiz dela. Você tem que entrar em Deus, se aprofundar em Deus. A Bíblia, nós somos comparados a uma árvore frutífera. Bem-aventurado aquele, né, que teme ao Senhor e tal. Será como a árvore plantada junto a ribeiros de água. A tua raiz puxa água. Quando a raiz está no ribeiro de água aqui, o ribeiro de água nosso é Cristo. As tuas raízes têm que estar em Cristo. As nossas raízes têm que estar em Deus. Ela tem que se aprofundar em Deus para a gente frutificar. Amém ou não? As pedras têm que sair. E aí Jesus falou, esse tipo de solo, ele dá uma raizinha ali, varão. Ele cria uma raizinha ali e tal. Mas ela não aprofunda as pedras, impede que aquelas raízes se aprofundem, e a planta dá uma amareladinha. O Donizete, que costuma plantar horta também, é ou não é, Donizete? Aí aquela planta dá uma amarelada nas folhas, ela fica meio esquisita ali,
Você já olha e fala, isso aqui não vai, não dá fruto. Não prospera. A raiz ali deu alguma coisa errada naquela raiz. E muitas vezes o problema nosso está na raiz. Muitas vezes o problema nosso, a raiz não vai por causa das pedras. E aqui o solo, eu quero que você entenda aqui que o solo nessa parábola é o teu coração. É o meu coração. E eu preciso limpar o meu coração. Aquelas coisas que eu penso, aquelas, sabe, o diabo cria uma fortaleza. O que é uma fortaleza? Que é uma ideia fixa. Que eu penso daquele jeito, meu Deus. Quem já viu pessoa teimosa que ela não aceita mudança. Nem as mudanças de Deus. Quando a gente começa, sabe, ficar obstinado. O que é uma pessoa obstinada? Né? Eu fico ali achando que não. E você sabe que a religião estraga a gente, né? Eu já conversei com pessoas, é muito perigoso a gente ensinar. Deus vai cobrar da gente, os pastores, que ensina. Eu tenho medo de ensinar qualquer coisa. Porque as pessoas vão começar a acreditar. A gente tem um poder de influência. Porque você está ensinando, você está falando. Né? A gente faz a escola de líderes aqui. Eu procuro, sabe, ensinar a Bíblia. Nem mais, nem menos. A Bíblia fala, ai daquele que tirar alguma coisa, ou acrescentar alguma coisa da palavra, da profecia desse livro. As pragas desse livro vai cair sobre a pessoa, porque é a palavra de Deus, eu não posso mexer na palavra de Deus. Amém? A palavra de Deus tem que ser pregada, ensinada, como Jesus ensinou, sem complicação. Jesus foi muito simples. Essa parábola aqui é simples ou não é, gente? E ele explicou ainda a parábola. E ele explicou. Ele explicou a parábola. Ele falou, esse aqui que tem os espinhos aqui, esse que tem as pedras aqui, é um crente sem profundidade. E tem os espinhos também, viu gente? Tem pedra, tem espinho, né? São aqueles, olha só, vou ler o 22 para você. E que foi semeado entre espinhos, é o que ouve a palavra, repete comigo, mas os cuidados desse mundo, a sedução das riquezas, sufoca a palavra e fica infrutífera. E o outro tipo de semente é o mundo. Se a gente ama o mundo, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, quando eu estou tão apegado ao mundo de tal forma, a palavra não vai fazer, ela não vai germinar, não vai dar fruto na minha vida. Porque o mundo, eu estou dividido entre a palavra que eu ouvi e as coisas do mundo. Muitas vezes a gente é apegado demais às coisas desse mundo. E o diabo usa das coisas do mundo para te puxar para baixo. Para te puxar. E a gente precisa aprender a renunciar muitas coisas. Amém ou não? As seduções, as coisas do mundo, Jesus falou. Né? Os espinhos representam aquelas coisas do mundo que te puxa para trás. Que te seduz. O diabo usa tudo que há no mundo. Jesus falou que o problema do mundo é assim, as coisas que há no mundo, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Porque se você se apegar nas coisas desse mundo, o amor do Pai vai esfriar, o amor do Pai não está nele. Ou você ama Deus, aqui é um dilema, né? Ou a gente ama Deus, ou ama o mundo. Ou alguém falou aqui, eu acho que foi o Kleber na hora da oferta, o problema não é o dinheiro. Aqui ele fala das riquezas também, né? O problema não é o dinheiro. Eu oro aqui para que Deus venha prosperar toda essa igreja, em nome do Senhor Jesus. E que você saiba usar o dinheiro. Amém ou não? Mas o problema é o amor ao dinheiro. Se você começar a amar demais o dinheiro,
Tudo que você ama mais do que Deus é o mamon, né? Que é um demônio que compete com Deus, que é o Deus das riquezas. Não é mamão papai, não. Estou falando daquele mamãozinho. Mamão papai é uma delícia. Mas o mamon é um espírito. O demônio é o Deus do dinheiro. Esse é perigoso. Ele não precisa ser rico para ter apego, não. Às vezes a pessoa é pobre, ela tem apego no dinheiro também. Esse espírito mamão, quando pega uma pessoa, mamão lá em casa, eu só quero papai, aquele mamãozinho para você comer, né? Na fruteira lá, pode vir, mas não vem com mamão, esses demônios, não, porque ele arruina a tua vida. Eu já vi gente desviar de Deus por causa desse apego do mundo. O diabo, ele ofereceu para Jesus o mundo e as suas riquezas. Falou assim, rapaz, tem gente que acha que foi uma tentação simples aquela lá, né? Jesus não era pegado ao mundo, pastor. Tentaçãozinha que foi aquela, não, você está enganado. Aquela tentação foi assim, ó. Você não precisa morrer na cruz. Eu te entrego, Adão me deu a chave, eu te devolvo a chave. Eu sou o príncipe do mundo e eu te devolvo o mundo. Ele mostrou o mundo e todas as suas riquezas. Você vai ser um rei, você vai reinar aqui. Eu te devolvo a chave. Você só me dá uma douradinha. Mas Jesus olhou para ele, toma vergonha na tua cara, senhor. Você só me dá uma o quê? Adoradinha. Você pensa que ele não fala isso para os crentes, não? Você me dá só uma adoradinha. Fica indo muito em culto, não. Né? E ele te oferece um monte de, parece que é vantagem. Parece que prazeres momentâneos. Que o diabo derruba as pessoas. E a gente troca um prato de lentilha, né? Que a Bíblia fala, né? O que Esaú fez? Ele trocou um prato, sabe? Ele olhou para aquela comida assim, saindo aquela fumacinha, ele chegou da caça com fome, chegou do campo lá, né? E o Jacó, que era liso também, falou, eu te vendo. Eu posso vender minha comida aqui. Rapaz, eu estou morrendo de fome, o que você quer, quanto você quer? Eu quero o teu direito de primogenitura. Rapaz... É esse tipo de tentação que o diabo faz com a gente. Você sabe que ele perdeu, né? O direito de primogenitura é para quem nascia primeiro. E não era qualquer coisa não, irmãos. Então, quando você lê a Bíblia, você vê falando que a bênção dos patriarcas foi Abraão, Isaac e Jacó. Era para ser Abraão, Esaú e Jacó. Esaú perdeu a bênção. Depois ele foi chorar, a Bíblia fala que ele desprezou. Sabe, por um momento, às vezes o diabo, por um momento de prazer, por um momento, uma refeição ali, perdeu, ele trocou o direito de primogenitura. E Jacó fez ele jurar. Falou, eu te dou, mas você vai ter que jurar, jura aí então. Diante de Deus, jura agora aí. O Jacó foi muito liso, ele foi... De uma forma a gente fala que ele foi liso, mas ele queria aquela bênção. Você tem que ser daqueles que, igual Jacó, né? Não tirar os defeitos de Jacó, mas Jacó ele tinha mais desejo pelas coisas espirituais. Esaú estava nem aí. A Bíblia fala que ele desprezou e ele perdeu aquela bênção. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? As coisas do mundo, aqui, esse tipo de crente, esse tipo de semente no meio dos espinhos, nós estamos no meio dos espinhos, irmão. Nós estamos aqui. Você tem que roçar a tua roça, derrubar os espinhos. Amém ou não? Vencer o mundo. Você tem que vencer as coisas do mundo. Senão a tua semente já vai ficar no meio do espinho, vai arrancar os espinhos, vão derrubar tudo. Né? E você tem que chegar no mundo e falar, eu quero Deus. Eu quero Deus. Buscar a Deus, servir a Deus. Sabe, orar durante a semana. Orar todos os dias da semana. Não ore só no culto. Não busque só durante o culto. Mas ore durante a semana. Tenha um tempo com Deus. Para tirar uns espinhos.
Passa um tempo aí para arrancar as pedras, passa um tempo para tirar os espinhos. A tua semente tem que germinar. Amém ou não? A palavra de Deus precisa dar fruto em nós. Ela tem que prosperar em nós. Aí ele fala de uma última semente aqui. Qual que foi a última semente? Caiu em terra? Terra boa. O que é uma terra boa? O que é uma terra boa? Vamos entrevistar mais umas pessoas aqui. O que é uma terra boa, irmão? É uma terra que frutifica, que a semente, na hora que você planta a semente, ela dá fruto, ela frutifica. É uma terra que frutifica, mas o que seria uma terra boa? É uma terra que manda leite e mel, é uma terra de Deus. Vixe, ela foi mais longe aqui. Uma terra que manda leite e mel, é uma terra de Deus. Amém, irmã. Mas o que é uma terra boa? O que é uma terra boa? Ana Márcia, professora da escola. É quando cumpre aquilo que é prometido, né? Que ela é uma terra fértil. É quando você ouve a palavra e você vai cumprir, você vai em frente, vai enfrentar mesmo. Quer falar, Pedro? O que é uma terra boa? É isso daí mesmo. É isso daí mesmo. Pedrão falou, é isso daí mesmo. Amém, então. Né? A terra boa, irmãos. A terra boa, não é que ela é perfeita. Nossa, eu queria ser essa terra boa, perfeita. A terra boa não é perfeita. Nenhum de nós chegou na igreja perfeita, amém ou não? A terra boa, ela ama mais a palavra do que o mundo. Amém ou não? A terra boa, ela tem pedra também. Quem aqui chegou na igreja, a Bíblia fala que as obras da carne, lá em Gálatas, né? A inveja, ciúme, lascívia, porfia, heresia. Todos nós chegamos com algumas dessas obras aqui. Mas a pessoa, a terra boa, quando a palavra bate ali, ela renuncia. A terra boa, quando cai a semente, ela limpa tudo que está errado ali, os espinhos, as pedras, o mundo. Amém ou não? É quando você, a Bíblia fala, bem-aventurado o homem que não anda o quê? No conselho do ímpio. Amém ou não? E não se assenta o quê? Não se assenta na roda dos escarnecedores, ele não anda no conselho dos ímpios e tal. Antes tem o seu prazer aonde? Na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Só faz isso uma pessoa que ama a Deus. Quando você ama mais o mundo do que a Deus, você tem prazer naquilo que você ama. Sim ou não, gente? Se eu tenho prazer no Senhor, na palavra do Senhor, na lei do Senhor, eu vou ler. Irmãos, eu estou lendo. Ontem eu terminei Ezequiel, estou começando Daniel. E eu preciso ler a Bíblia. Deus falou para alguns profetas, pega esse livro, come esse livro, come a palavra. Tem crente que não lê a Bíblia. Tem crente que vai ler a Bíblia aqui no domingo, aqui que ele vai ouvir a Bíblia. A Bibliona fica lá em cima do armário, lá empoeirada lá, e fica lá. Não está empoeirada porque as irmãs acabam dando uma limpada lá e chup, limpa, né? Mas a Bíblia está lá a semana inteira. Isso aqui fechado é um livro qualquer, mas isso aqui aberto para mim é a boca de Deus, amém ou não? A boca de Deus falando, então eu preciso ler a Bíblia. Eu estou lendo a Bíblia agora diferente, né? Você começa em Gênesis, assim, de repente, você chega lá em Isaías, você já está, meu Deus. Eu leio os livros e vou lendo, vou pulando. Eu vou ler Daniel, li Ezequiel, eu li Lamentações, Jeremias, eu li Apocalipse, agora depois eu vou ler as cartas de Paulo e vou lendo, e vou anotando o que eu já li. Estou acabando já a Bíblia de novo. O que eu vou fazer depois? Vou começar de novo. Amém ou não? Bem-aventurado o homem que medita dia e noite na sua palavra. Ele será como a árvore plantada junto a ribeiros de água. Se você estiver ocupando a tua mente com outras coisas, você vai ficar cheio de outras coisas e você não vai dar fruto. Final das contas aqui é fruto. Talvez eu vou dar 30, talvez eu vou produzir 60, 30 ou 100, não interessa. Mas é cada um segundo, diga comigo, cada um
segundo a sua capacidade. Fala para o teu irmão, rega a semente que foi semeada. Vamos ficar em pé, 11 horas. Para ninguém falar que eu atrasei. 11 em pontos. Gente, no final do mês, presta atenção. Nós vamos orar pela família agora. Nós vamos profetizar. Você vai se juntar com alguém da tua casa, tua família agora. Se tiver ninguém da tua família, você vai... Ninguém sozinho agora. Nós vamos orar em concordância agora. Né? Os músicos também, todos os músicos. Depois a gente vai para o louvor ali no final. Mas eu quero que você ore com alguém agora. Se tua família não está aí, os músicos podem orar junto ali em cima ali. Tem alguém da família? Chama a tua família, se junta com a tua família. Nós estamos orando pelas famílias. Quantos crê que Deus vai visitar a tua casa? Quantos crê? No último dia da campanha, presta atenção. O último dia da campanha, no último dia nós vamos entregar um vidro de óleo, vidrinho de óleo consagrado, e você vai levar para ungir a tua casa. Amém? Final desse mês, final da campanha, você vai levar um vidro de óleo para ungir a tua casa. Amém? Ore com a tua família agora. Você vai orar agora pela tua família. Você não vai orar pela cidade, você vai orar pela tua casa. Você vai profetizar na tua casa. Amém? Amém? Glória a Deus. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós profetizamos. Nós profetizamos sobre a nossa casa. Eu consagro a minha casa a Ti, Pai. Eu consagro meu filho, ó Deus, meus filhos a Ti, Senhor. Eu entrego a minha casa, a minha família. Eu consagro, Pai, a minha casa no Teu altar, Senhor. Nós consagramos a nossa casa. Nós repreendemos toda ação do inimigo. Toda ação do inimigo. Que a Tua semente, a Tua palavra venha frutificar em toda a minha família. Nossos familiares, ó Pai. Nós entregamos nas Tuas mãos nessa manhã. Nós oramos nessa manhã. Nós cremos nessa manhã. O Senhor vai cumprir as Tuas promessas na minha casa, na nossa família. Nós abençoamos cada família nessa manhã, Senhor. E declaramos a bênção do Senhor em nome de Jesus. Repete comigo, diga: Senhor Jesus, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu abençoo a minha casa, meus negócios, meu trabalho, cada membro da minha família, eu coloco agora debaixo do sangue de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Se você crê, pode aplaudir bem forte. Aleluia. Declare aí, declare isso. Declare, declare isso. De uma forma especial. De uma forma especial. Glória a Deus. Com o Teu
Glória a Deus. Pai querido, abençoa cada vida de volta para casa. Abençoa a semana, o trabalho, a casa e a família de cada um, Senhor. Obrigado, Deus. Amém. Deus abençoe. Amém. Às 19 horas tem outro culto. Deus abençoe a todos. Beleza.